TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Muito bem, estamos de volta ao programa Respostas, mais uma vez aqui, e a gente fica cada vez mais ligado nesse programa. Eu fico esperando chegar essa hora para poder estar aqui com vocês, como prometido. Estamos cumprindo o programa Respostas no início desse mês de agosto. Meu Deus do céu, já chegou o mês de agosto deste ano que nós iniciamos não esperando nada daquilo que está acontecendo. É um ano atípico, mas Deus está conosco e nós estamos juntos. Com grande alegria, início do mês vocacional, como vocês sabem, tem essa certa tradição aqui na Igreja do Brasil, que dedica esse mês de agosto para refletir sobre os caminhos, sobre o chamado que Deus faz a cada pessoa para que ela possa cumprir o projeto de Deus, a implantação do seu reino e de também se plenificar, amadurecer, crescer, se santificar. Escolha o termo que você achar melhor. E aí, com você, está tudo bem? Tudo na paz? Todo mundo se cuidando? Tomara, né? Tomara, porque parece que para algumas pessoas a gente tem que desenhar, né? Tem que desenhar para mostrar, pelo amor de Deus. Vamos estar atentos, vamos cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros, né? A categoria do cuidado é sempre muito importante. Gente, como nós fazemos no nosso programa, vocês que já conhecem o programa, mas pode ser que você está assistindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Eu sou o Padre Adriano e a gente está aqui aos sábados, das 10 às 11, aqui pela TV Imaculada, com uma equipe maravilhosa, tudo gente boa. Aliás, tirando os defeitos, são tudo gente boa, né? Isso vale para todo mundo, né? Muito bem, então nesse primeiro bloco nós vamos ler um texto, nós apresentamos um texto do Concílio Vaticano II, que foi um momento em que os bispos do mundo inteiro se reuniram em concílio junto ao sucessor de Pedro. No primeiro momento o Papa João XXIII, depois o Papa João XXIII, durante a realização do concílio, falece, e depois é eleito o Papa Paulo VI, que deu continuidade a esse momento de Pentecostes da Igreja. Um concílio ainda pouco conhecido e muito menos ainda praticado, exercitado realmente. Por isso que eu digo sempre para os estudantes, nós temos ainda um longo caminho a percorrer para que este concílio possa realmente iluminar todas as dimensões e realidades do nosso caminho, do caminhar da Igreja. E nós estamos refletindo o texto da Lumen Gentium, hoje é o número 47, nós vamos refletir hoje. E ele é bem curto, mas nós estamos falando, lembra? Nós começamos a falar da vocação do povo de Deus, todo mundo é chamado por Deus à vida, é chamado à santidade através do batismo, né? Depois os caminhos eles vão se especificando, né? Deus vai chamar determinadas pessoas com uma vocação, outra com outra, porque o caminho não se repete, cada pessoa é única. E a história de amor de Deus com cada pessoa também é única. E as pessoas são chamadas a viver nesse mundo de acordo com a sua vocação, como a gente costuma dizer, né? E agora, nós estamos refletindo nesse período, já tem acho que uns 4 programas já, né? Uns 4 programas que nós estamos refletindo sobre a vocação do religioso, da religiosa. Aqui não é religioso, religiosa de religião, mas da pessoa que é consagrada, do irmão, da freira, como nós costumamos dizer, né? Daquela irmã que tem um lugar, um estado de vida todo peculiar dentro da grande igreja que se constitui de diversos membros, de diversas vocações. E nós vamos falar hoje de uma coisa muito importante na vida de todos. Vale para os religiosos, mas vale também para mim e para você. O dom da perseverança. Olha só, quem perseverar até o fim será salvo, diz a palavra. Agora vejam que o caminho é desafiador, por isso a perseverança se torna um dom muito necessário. Acompanhemos a leitura da Lumen Gentium. Os religiosos. Perseverança. Esforcem-se cuidadosamente todo aquele que foi chamado à profissão dos concílios evangélicos por perseverar e se distinguir na vocação,
a que foi chamado por Deus, para a maior santidade da Igreja e maior glória da Trindade, una e indivisa, que em Cristo e por Cristo é a fonte e origem de toda a santidade. Lumen Gentium, número 47. A graça de Deus age desde o início na nossa vida, né? O primeiro contato da graça é aquela graça que nos tirou daquela condição contaminada, vamos assim dizer, pela situação inicial da origem, onde Adão e Eva desobedeceram, né, o projeto de Deus. Então, o primeiro chamado, Deus nos encontra na condição de pecadores, de pessoas que estão impregnadas de uma rejeição, né, ao projeto de Deus. Depois a graça de Deus depois do batismo, vai nos chamando a realizar a obra de Deus, que é esse caminho que cada ser humano faz. Por quê? Porque a questão vocacional é muito importante, porque todos nós nos perguntamos uma pergunta de fundo que nós temos sempre presente. Por que eu vim nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? O cristão não vai dar uma resposta fatalista, como se nós interpretássemos a nossa existência como resultado de uma série de causas ou de consequências e no final das contas aparecemos, tá? Não. O cristão acredita que existe um desígnio, que existe um plano, né? E nesse sentido, esse plano de Deus chama cada um de nós a fazer o seu caminho nesse mundo, cumprindo a sua missão e realizando-se, né? Se salvando e salvando os outros, porque essa dupla dimensão da nossa fé está sempre presente. A dimensão pessoal, Deus não suplanta vamos falar assim, a minha pessoalidade, a minha individualidade, porque cada um contribui com esse projeto de Deus de acordo com os dons que possui, de acordo com a sua contribuição, como diz a parábola dos talentos, de acordo com aquilo que cada um faz produzir, né? Que faz com que o reino aconteça e que nós possamos nos tornar cada vez mais pessoas plenas, pessoas boas, pessoas iluminadas, né? É isso que o cristão é luz porque é uma pessoa iluminada. Depois de um determinado momento, esses caminhos eles vão se entrando em caminhos, né, específicos. A vida religiosa é um desses estados de vida que é um caminho específico. E o que a gente está falando hoje, que todos os religiosos que são chamados à vivência radical dos chamados conselhos evangélicos, são eles de modo todo particular, pobreza, castidade, obediência, eles são chamados a desenvolver o dom da perseverança. Perseverar, né? Ir acompanhando, dando passos na sua vida, de modo a deixar-se moldar por Deus. Por quê? Porque ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Chegou o momento da consagração do religioso, da religiosa, mas a pessoa tem ainda um longo caminho a percorrer. De modo que a própria existência, a própria missão é um campo de lapidação do nosso ser, né? Todo religioso e religiosa é chamado a perseverar. Perseverar nesse caminho. Por que significa o dom da perseverança é importante? Porque hoje nós vivemos a cultura do provisório. Eu vou ver o que dá, eu vou casar, vamos ver o que dá. Vou me tornar um ministro ordenado, vamos ver. Não, nós estamos nessa fase de que as pessoas desconfiam daquelas escolhas definitivas, não é? O que seja para sempre virou que seja eterno enquanto dure, né? E isso está impregnado na cabeça de muitos jovens já que entram nessa cultura do provisório. Então falar de perseverança hoje é falar de pessoas que não desistem, de trabalhar-se, de aperfeiçoar-se para que continuem o seu processo de construção do reino e de planificação de si mesmos, né? E por isso que o dom da perseverança é algo essencial. E tudo isso, diz o texto, para a maior santidade da igreja e maior glória da Trindade. Que lindo, né? Todos nós somos chamados, convocados, enviados por este Deus
que nos acompanha com seu dom e com sua graça. E nós já chegamos ao final desse primeiro bloco, mas não saia daí porque hoje nós temos um bom número de perguntas, coisa boa, né? Gente, não saia daí porque a gente já volta. E não é que a gente já está de volta para esse nosso segundo bloco e nós já começamos a responder as perguntas de vocês, que vocês nos mandam. Estão chegando algumas perguntas até durante a semana, né? E veja que você pode mandar a sua pergunta, participar do nosso programa pelo telefone que está aí na tela. E você pode enviar a sua pergunta. Às vezes nós nos sentimos assim um pouco, né, tímidos e achamos que a nossa pergunta não procede. E, na verdade, pode ser que tenha muita gente que está com a mesma dúvida que você, né? Mas lembrando sempre, a gente sempre fala aqui, nós não temos pretensão de trazer a fórmula do bolo, a receita de bolo aqui, né? É importante que cada um de nós seja capaz de não tirar nunca a sua capacidade de refletir, né? A gente dá respostas, mas respostas que não tiram de vocês a capacidade de também contribuir com a sua reflexão, tá? E nesse sentido, é por isso que eu falo às vezes no programa e eu repito com uma certa frequência que nós não temos receita de bolo aqui no programa, tá bom? Muitas coisas a gente busca junto, isso é importante. Que bom, vamos para o nosso trabalho desse programa Respostas, que é responder as questões que vocês nos trazem. Saudação para o Jairo, essa pergunta vem do Jairo lá da Cidade Jardim. Saudação para o pessoal da Cidade Jardim, tudo na paz por aí, gente boa? Muito bem. Bom dia, padre. Bom dia, Jairo. Que seja realmente um bom dia. A leitura do Antigo Testamento não dificulta a conversão da pessoa? Se os 10 mandamentos eram frequentemente transgredidos pelos grandes personagens do Velho Testamento, o foco não deveria ser somente Cristo e somente o Novo Testamento? Porque Cristo é perdão, mas no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. Jairo, em uma coisa, a sua pergunta faz muito sentido. O centro da Sagrada Escritura é Cristo. E nós chamamos Cristo de plenitude da revelação. O que significa que Cristo é plenitude? Significa que houve um longo caminho pela história. Sabe, quando a igreja foi definir quais livros são inspirados da Sagrada Escritura, quais livros são revelação de Deus, surgiu essa discussão que você está falando. Nós precisamos do Antigo Testamento? A Sagrada Escritura, o evento Cristo, a nova aliança, não é só isso que nos interessa? A resposta da igreja de então foi que Cristo realiza as promessas. Cristo é o cumprimento da antiga aliança. E você pode perceber que os evangelistas fazem questão de fazer uma ponte entre o antigo e entre o novo. Então, a religião revelada começa desde os patriarcas. Deus começa a se revelar, a entrar em contato com o povo de Israel. Todo esse caminho vai se plenificar em Cristo. Agora, uma coisa importante, Jairo, é tomar cuidado com as interpretações equivocadas do Antigo Testamento. Por quê? Qual é o perigo? O perigo é de você ler o Antigo Testamento sem ter, eu falo assim, gente, eu gosto sempre de usar essa comparação, Jairo, sem a gente ter os óculos, a lente do Novo Testamento. Aqui eu concordo plenamente contigo, porque quando é que o Antigo Testamento ganha plenamente sentido? A partir de Cristo. Lembra que eu falei para você no começo da resposta? Cristo é a plenitude da revelação. Isso significa que houve todo um longo caminho que começou com nossos pais na fé, né? O patriarca Abraão. E o que a gente percebe? Que esse desenvolvimento é importante porque, Jairo, respeita a dinâmica da própria vida. E nós não podemos falar que todo o Antigo Testamento mantém um olho por olho, dente por dente. E veja, já no contexto do Antigo Testamento, por incrível que possa nos parecer, Jairo, o olho por olho, dente por dente, já foi um avanço enorme. Por quê? Porque às vezes você roubava e o castigo era matar. Entendeu? Então criou o quê? Um nível de proporção. Qual é o nível de proporção do olho por olho, dente por dente? Aquilo que você fez
os problemas que você causou são os problemas que você vai sofrer. Então, nesse sentido, o olho por olho, dente por dente foi um avanço. Pode parecer estranho, mas para ver que esse avanço chega somente ao seu sentido pleno em Jesus Cristo. Eu não quero mais sacrifício, eu quero misericórdia. O que é o dar a outra face? É exatamente não entrar na dinâmica do mal. Não entrar naquele espiral de violência que começa e vai se alastrando cada vez mais. Então é o seguinte, você pega a lente do Novo Testamento para ler o Antigo Testamento. Por quê, Jairo? Porque o Antigo Testamento é lido à luz do Novo Testamento, tá? Esse é um ponto importante da sua fala. E outra coisa, dentro do próprio Antigo Testamento, existe uma evolução, um desenvolvimento teológico, de modo que não dá para aplicar para todo o Antigo Testamento o olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque se fala de misericórdia também no Antigo Testamento. Quantas vezes Deus cessa, né, o seu castigo, tá? Por quê? Porque Deus já vai se mostrando um Deus misericordioso, um Deus paciente, um Deus compassivo. E vejam, a própria comparação da vida do profeta Oséias, né? Que a sua situação de vida, ele casou-se, apaixonou-se por uma prostituta, a própria situação da sua vida era para demonstrar, para falar do amor de Deus para com seu povo. Significa que já tem uma mentalidade da bondade de Deus expressa pela fidelidade do profeta à sua esposa, que mesmo diante da infidelidade da esposa, que aqui, nesse caso, representa o povo de Israel, e Deus mantém a sua palavra. Deus mantém o seu amor. Deus não desiste desse povo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, Jairo, de fazer leituras muito parciais do Antigo Testamento. Muito embora é verdade, você tem toda a razão, a plenitude de toda a revelação está em Cristo, né? Jesus Cristo, no Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento, os evangelhos são o coração da Sagrada Escritura, nesse sentido. Mas nós não podemos perder de vista esta ideia de desenvolvimento, de crescimento gradativo na compreensão do mistério de Deus e da sua revelação, que sempre vai chegar no evento Cristo, tá? E veja que bonito da Sagrada Escritura, porque, Jairo, ela não esconde os defeitos morais, inclusive desses grandes personagens. Nós falamos que Cristo é da descendência de Davi, mas Davi não foi um santo, no sentido de que não pecou. Existe, a Sagrada Escritura não esconde o adultério, o assassinato que Davi, sabemos que Davi, para conseguir a esposa de um dos servos do reino, né? O que ele fez? Ele colocou o esposo dela na frente do batalhão de choque, vamos assim dizer, na linha de frente, e ele morreu. Então, para dizer que a Sagrada Escritura não é idealista, ela conta a história, né? Como ela é, como ela aconteceu, não esconde os defeitos daqueles grandes personagens, para mostrar o quê? Que tudo isso passa por um processo humano e divino. Humano e divino vão se entrelaçando à medida que Deus vai se revelando na história. E por isso mesmo essa história se torna uma história de salvação, não uma história de condenação, né? Então, Jairo, nós não podemos desprezar os livros do Antigo Testamento, são livros inspirados. Nós recebemos, a igreja acolheu o Antigo Testamento como palavra de Deus, que encontrou seu desenvolvimento pleno na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é isso, Jairo. Vai para o Antigo Testamento com cuidado? Sim, mas atenção, é palavra de Deus, mas ela precisa ser lida, e nesse sentido sua pergunta tem tudo a ver, né? É porque você precisa ler o Antigo Testamento tendo como plenitude, como lente, o Novo Testamento, Cristo, né? Cristo é a plenitude da revelação. Por quê? Porque o próprio Cristo é o intérprete do Pai, porque Ele é Deus. Então, por isso que Jesus podia dizer assim, né? Olha a suprema autoridade hermenêutica de interpretação de Cristo. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Veja, Cristo passa a ser o grande intérprete de toda a Sagrada Escritura, né?
E é importante, por exemplo, Mateus, Jairo. Mateus escreve para uma comunidade de judeus, hebreus, judeus convertidos ao cristianismo. Então ele precisava mostrar que esse Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo, né? Porque o Cristo é uma confissão de fé, não é o sobrenome de Jesus, não, né? Cristo não é sobrenome de Jesus, é a confissão de que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, porque Cristo significa o ungido, né? É aquele que veio em nome de Deus, ele mesmo, Deus, com o Pai, né? Luz da luz, como diz o creio, né? O creio niceno constantinopolitano. Deus de Deus, luz da luz. Então tudo no Antigo Testamento tem que ser lido a partir de Cristo. Isso para evitar o quê, Jairo? Jairo, tem muita gente que gosta de usar passagens bíblicas tiradas de seu contexto para justificar seus egoísmos, né? Como nós estamos num tempo onde o discurso da violência por certos grupos religiosos é justificado através da Sagrada Escritura, significa uma leitura deturpada dos textos sagrados, tá? Todos os grupos radicais, eles são necessariamente fundamentalistas. E qual que é o problema do fundamentalismo? É de fazer uma leitura deturpada do texto de acordo com a interpretação, para que a palavra de Deus, no fundo, diga o que nós queremos provar. A palavra de Deus não existe para isso, tá? Porque a palavra de Deus deve ser também interpretada a partir dela mesma. Em primeiro lugar, você pega um texto e você não pode isolar do contexto, você não pode ignorar o todo da Sagrada Escritura. E tem gente que agora adora fazer isso, né? Pincela, faz pesca de textos, né? Para justificar certos pensamentos, certas ideologias, sem ter a visão complexa, né? A visão do todo. Isso é muito importante. Jairo, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Mas a leitura do Antigo Testamento é importante, a gente precisa conhecer, tá? Mas é aquilo que eu estou te falando, é um longo caminho, um longo processo. Mas a igreja assumiu desde o início o Antigo Testamento como livro revelado, como revelação. Tá certo, Jairo? Obrigado. Obrigado mesmo pela sua pergunta, pela sua participação. E não é porque você enviou uma pergunta que você não pode enviar outra, não. Acontece que às vezes, na resposta que a gente dá, surge uma outra dúvida de vocês. Manda de novo. Nós estamos aqui para isso. Tá bom? Tá certo? Obrigado, gente. Obrigado, Jairo. Muito bem, Jairo. Vamos lá. O Gilberto lá da Vila Gomes. Gilberto finalmente chegou à sua pergunta, né? Vila Gomes, Fábio, eu não sei de onde é a Vila Gomes. Eu preciso conhecer mais essa cidade. Entre Arthur Jorge, lá no Instituto Missionário São José. Perto do Instituto Missionário São José, o Fábio está dizendo aqui, ó. Fábio é profundo conhecedor de geografia aqui, hein, gente? Que coisa boa. Saudação, pessoal do Vila Gomes. Olha só a pergunta do Gilberto, uma pergunta de teologia. Gilberto pergunta: Padre, como Deus é um? Como podemos dizer que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo? De fato, Gilberto, nessa pergunta nós temos que manter o equilíbrio da nossa fé, que professa a existência de um único Deus em três pessoas. Tá? Você precisa deixar claro a unidade em que Deus é uno. É um único Deus. Mas você não pode, com isso, perder a outra dimensão dessa verdade nuclear da nossa vida de fé, do mistério de Deus, que Deus é um Deus, três pessoas. Vejam, o primeiro momento que a gente tem que entender, essa abordagem ajuda a gente a adentrar no tema, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas atenção, Gilberto, o Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Pai. O Filho não é o Espírito não é o Filho. Para você entender que a dinâmica, no que eles são uno, na única essência. Vamos usar umas palavras aqui da filosofia, um pouco da área da metafísica. Uma única essência, uma única natureza. E nesse sentido, nenhum dos três é menos ou mais Deus. Todos os três partilham de uma única essência. Não são três deuses, porque nós cairíamos numa heresia que aconteceu lá no início, porque tiveram pessoas que questionaram
separando as três pessoas da Trindade, dizendo que na verdade eram três deuses. Como se chama essa heresia? Triteísmo. Surgiu, gente, aqui eu não quero mentir para vocês não, eu penso que está ali por volta do século III, século IV. O triteísmo é a heresia que diz que as três pessoas são distintas, tá? Elas são três deuses, desculpa. Elas são três pessoas distintas, mas elas não estão separadas. Atenção, quando a gente fala do mistério de Deus, quando falamos de distinção, não estamos falando de separação. Então, são três pessoas distintas, mas não estão separadas, tá? Então existe a especificidade do ser pessoal, e esse ser pessoal em Deus é trino. É Deus uno e trino. Então, Gilberto, para você manter o equilíbrio da sua fé, você tem que manter salvas estas duas dimensões do mistério de Deus. A sua unicidade, não tem três deuses, mas também a sua trindade. É trindade de pessoas, unidade de um único Deus. Vamos fazer assim, o outro passo que a gente podia fazer, qual que é o outro extremo? Na verdade, existe um modalismo que fala dos modos de Deus aparecer, que na verdade existiria um único Deus e que só existe o Pai, ou uma outra heresia, só existe o Pai, mas ele muda de máscara. Uma hora ele aparece, dependendo como ele tem que encarnar, ele se transveste em filho, ora, quando é uma ação da terceira pessoa, que é o Espírito Santo, ele se traveste, mas no fundo existe uma única pessoa que aparece em três modos. Isso é uma outra heresia que é chamada o modalismo, né? São modos de Deus se apresentar. Qual foi a conclusão da Igreja, Gilberto? Que de fato existem três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a essência divina de um único Deus. Então o nosso Deus, o mistério de Deus revelado por Cristo, o cristianismo crê num Deus, um único Deus em três pessoas. Tá certo? Gilberto, seria interessante você continuar seus estudos. Pergunta muito importante para quem quer aprofundar esses temas tão importantes na nossa vida. Gente, vamos ter que ir para o intervalo, já acabou o segundo bloco. Meu Deus, como corre esse programa? Mas nós precisamos do intervalo e já voltamos. Até daqui a pouco. De volta, terceiro e último bloco do programa Respostas. Nós respondemos a pergunta do Gilberto no bloco anterior, uma pergunta sobre a Santíssima Trindade, um mistério tão importante da nossa vida, desse Deus, né? Que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, né? E agora nós vamos continuar a nossa trajetória de respostas às perguntas de vocês. Eu vou responder a pergunta da Josimara. Josimara, saudações para você, minha santa irmã. Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Eu acredito que você também me escreveu lá no Messenger do Facebook, me avisando que logo viria uma pergunta, né? Que coisa boa. Saudação. Tomara a Deus que a gente possa se conhecer pessoalmente um dia desses, né? A Josimara pergunta para nós o que é um consagrado secular. E qual o objetivo deles dentro da igreja? O que é um consagrado secular? Atenção, só para distinguir aqui, para a gente começar a falar, quando nós falamos de estados de vida dentro da igreja, nós podemos dizer que a igreja reconhece alguns estilos que têm suas peculiaridades e que são considerados estilos específicos do segmento de Cristo, de viver os conselhos evangélicos, tá? E vejam que a diferença que nós poderíamos dizer, existe o consagrado, o religioso, a religiosa consagrada, aqui o termo muda, é consagrado, mas secular. O que quer dizer secular? Secular vem do latim seculum, mundo, tá? Os padres que não são religiosos, eu não sou um padre salesiano, eu não sou um padre franciscano, porque eles são de uma congregação religiosa e também ordenados padres, mas existe uma outra família de padres que não são religiosos, não são consagrados, mas são chamados do clero secular. O que é o clero secular?
Exatamente, ou também, como vocês denominam, padre diocesano, ou padre do bispo, para dizer, né? Porque nós estamos ligados normalmente a um território e a um bispo que é o pastor daquela igreja local, daquela igreja diocesana. No caso, Josimara, do reconhecimento desses estados de vida, no direito canônico, que reconhece formas de associação, então existem, para vocês saberem, existem instituições que a igreja dá um estatuto canônico, reconhece. Por exemplo, tem institutos de vida apostólica. Por exemplo, os palotinos, já viu falar dos padres palotinos? Eles não são padres religiosos, mas o nome dele tem uma certa diferença. Eles são Instituto de Vida Apostólica, tá? Vejam aqui a distinção. Se cria o quê? A possibilidade de haver instituições dentro desses estados de vida. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos dar o exemplo dos institutos religiosos ou congregações religiosas. Então, quando eu estou falando de instituto religioso, normalmente, Josimar, eu estou me referindo a congregações religiosas, tá? E existe o consagrado, né? Ele pode ser secular. O que significa secular? Ele não vai para uma comunidade religiosa separada do contexto. Então mas não é diferente do leigo consagrado, tá? Veja aqui, consagrado secular é distinto, inclusive, de leigo consagrado. Você sabia que existem leigos consagrados, né? Leigos e leigas. Pode ser viúvas, né? Viúvos. Nós temos na arquidiocese leigos consagrados. Continuam sua vida na sua casa, tá? Mas vivem o quê? Vivem a sua consagração, mas são leigos. Normalmente celibatários, porque vivem o voto de pobreza, de castidade, de obediência. E nesse sentido, era para falar antes? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, vocês me dão um segundo. Uma tosse seca esses dias. Mas não é o coronga não, viu, gente? Pode ficar tranquilos. Olha, existe associação de fiéis, vocês sabiam? Sim, vocês podem começar pelo direito diocesano, pedir para o bispo que vocês querem fazer associação de fiéis leigos. Vocês podem, tá? O direito canônico reconhece isso. Também existem os institutos seculares. O que são institutos seculares, Josimara? Vive praticamente, Josimara, a consagração de um religioso, mas com algumas diferenças. Quais diferenças? Vive no século, vive no mundo do trabalho, entendeu? Não vai para o apostolado específico. Específico, não estou dizendo que não é apostolado, porque o cristão é apóstolo onde ele está. Secular, não secular, leigo, não leigo, tá? Mas eles não vivem a vida dos religiosos, que é vamos dizer assim, uma vida mais consagrada à religião, objetivamente falando. O secular não, ele vive no mundo. Ele vive lá no mundo do trabalho, na sua casa, na sua família, tá? E ele é reconhecido, ele tem o grau canônico reconhecido como instituto secular. E o que é essa vida? É uma vida de radicalidade, é uma vida de ser sinal ali onde a pessoa se encontra. Então existem, Josimara, muitos institutos de vida secular, né? Só que veja, as duas coisas têm que estar casadas. Consagrado secular, consagrada secular, tá? Que distingue de consagrado ou consagrada religioso, né? Não é uma consagração religiosa, é uma consagração, sempre consagração mas secular, porque a dinâmica desta vida, desta pessoa, é muito mais presente na sociedade e no mundo. Ela não se dedica, por exemplo, como as religiosas. As religiosas daqui, da Imaculada, as irmãs missionárias, se dedicam à obra de evangelização no sentido direto, né? A Milícia da Imaculada, uma TV voltada, né? Tem a missa, tem todas essa dimensão mais religiosa da vida dos consagrados, religiosos e religiosas. O consagrado secular vive a consagração, mas ele continua no século, no mundo, né? Continua a sua vida secular. E é distinto, Josimara, é muito parecido, mas é distinto, inclusive, do leigo e da leiga consagrado. Porque aqui se
se trata de um instituto, tá? É uma instituição, é um instituto de vida de consagração secular, né? Um instituto de consagração secular, que é distinto do leigo da leiga consagrada, que normalmente o leigo e a leiga consagrada é ligado à pessoa do bispo diocesano, né? A consagração, às vezes tem leigos e leigas consagrados que nós nem sabemos que são, e estão entre nós, né? Então existem essas diversas experiências de viver o único chamado de Deus, a santidade, a realizar o projeto de Deus, tá? Então você pode se informar aí na sua diocese também, aí onde você está, né? Se existe instituto de vida secular, de consagração secular, né? A consagração secular é exatamente esse estar no mundo, né? Mas numa forma de vida muito mais dedicada ao aspecto, porque é uma pessoa consagrada. É uma consagração, mas uma consagração secular, né? Essas são diversas instituições e institutos que surgem e que existem na vida da igreja, tá bom? Josimara, eu espero que de certa forma a gente tenha conseguido responder e falar sobre o objetivo deles dentro da igreja. É o objetivo de todo cristão que no fundo quer implantar o reino de Deus, quer construir, né? Relações humanas baseadas no Evangelho, na vivência do Evangelho e que querem semear a notícia da Boa Nova. Então, essas pessoas, elas são consagradas, atenção, hein, Josimara? Esse ponto é importante, elas são pessoas consagradas, tá? Elas têm um voto de consagração, mas dentro de uma dinâmica muito mais da vida cotidiana, do trabalho, o mundo social. Como assim ela não é tirada como religioso e religiosa que vai ter que viver dentro de uma vida comunitária religiosa, entre os irmãos, que não pode ser sozinho. O religioso e a religiosa têm a dimensão interna da vida comunitária que é específico do caminho deles, né? Necessariamente tem que ter vida comunitária. O secular não, né? O secular, o consagrado secular, ele tem essa dinâmica de relação, mas ele continua vivendo na família, continua vivendo nos espaços civis, nos espaços da vida cotidiana. Tá bom, Josimara? Obrigado pela sua participação. E se ficou alguma dúvida, pode continuar mandando pra gente, que nós estamos aqui para isso, tá bom? Obrigado, Josimara. A Márcia lá do Jardim Panamá. Olha, pelo menos alguma coisa eu sei, Fábio, nessa cidade. Me localizei. Milagres acontecem, viu? Jardim Panamá, gente, uma saudação carinhosa para todos vocês aí do Jardim Panamá. Márcia, a pergunta da Márcia: os anjos podem interceder por nós? E Maria, ela pode? Márcia, os anjos têm uma missão muito específica, são seres do mundo invisível, né? E eles estão, segundo a Sagrada Escritura, segundo a tradição da nossa fé, eles estão na presença de Deus, né? Sobretudo, o papel dos anjos é o papel do louvor, né? Da glorificação, da adoração eterna, né? De Deus. E muitos deles recebem também missões específicas, como nós vamos chamar o anjo da guarda. O anjo da guarda é um anjo que recebe uma missão específica de um cuidado, né? Entre nós. Então nós podemos dizer que os anjos também são colaboradores de Deus. Muitos deles conhecidos na Sagrada Escritura pela grande missão que receberam. Pensemos no anjo Gabriel, nos arcanjos, nos anjos, né? Todo esse movimento de seres invisíveis, né? Que realizam o projeto de Deus, né? Se o anjo nos protege, então nesse sentido nós podemos dizer que também ele tem um caráter de intercessão, porque os anjos contemplam Deus, né? Contemplam a face de Deus, e nesse sentido eles têm uma proximidade maior. Maria foi, podemos dizer assim, que a dinâmica da intercessão, da mediação, está muito presente na nossa fé, Márcia, né? Você percebe que muitas vezes Moisés intercedia pelo povo. A gente podia dizer, mas por que o povo mesmo não subia a montanha, ia lá e falava com Deus? Foram vocês que construíram o bezerro de ouro? Se virem. Então toda a dinâmica da história salvífica fala de mediações, tá? Não são mediações que são bloqueio à presença de Deus, mas são escolhidos pelo próprio Deus
são mediações dessa intercessão. Então Maria é pensada como intercessora, até porque o estado de vida de Maria é um estado de graça plena. Estado de graça plena significa Maria não tem o obstáculo que é o pecado, que cria distância entre nós e Deus. Maria vive toda de Deus, toda imersa no mistério de Deus, embora é sempre uma criatura, tá? Maria é uma criatura, é uma criatura, mas ela é imersa no mistério de Deus, é também humana. Então, nesse sentido, ela pode, com certeza, ela possui esse lugar privilegiado dado, sobretudo, pelo grande dom que foi o exercício da sua maternidade divina. Ela é mãe de Deus, né? E nesse sentido, eu digo sempre que a intercessão dá para entender também já nesse mundo. A gente vive pedindo para a pessoa, fulano, você não pode rezar por mim? Faça uma oração por mim. Às vezes uma pessoa que você entende que ela já está num certo nível, um certo grau de santidade, de vivência do evangelho, né? Da prática, do amor. Aí você pede para essa pessoa oração, né? Por quê? Vejam, de modo geral, Márcia, os santos são amigos íntimos de Deus. E eles desfrutam desta amizade também para continuar em comunhão com a igreja que continua seu caminho de peregrinação. Então os santos não estão de braços cruzados lá no céu, simplesmente contemplando a face de Deus e viraram as costas para a humanidade. Não, os santos não viraram as costas para a humanidade, eles estão numa dimensão onde se pode contemplar a face de Deus, mas por outro lado eles estão sempre olhando também por nós. Por quê? Porque eles querem que nós cheguemos lá também, né? Então existe uma comunhão espiritual que une o céu e a terra. Quando nós falamos no creio na comunhão dos santos, Márcia, nós estamos falando, existe sim comunicação entre o céu e a terra. Existe sim a possibilidade de intercessão. Por quê? Porque não se rompeu essa ponte. E essa ponte é garantida pelo depósito espiritual daqueles amigos e amigas de Deus que pela proximidade de Deus, com Deus, né, estão em Deus e nesse sentido intercedem por nós. Então nós temos toda uma igreja em oração, em súplica diante de Deus, para que a igreja, no seu caminho nesse mundo, possa andar sempre na direção da meta, né? Rumo ao céu. Estamos todos caminhando rumo ao céu. E o que são os santos? Os santos são estes que dizem para nós, gente, vem, força, nós conseguimos, vocês vão conseguir. E nós estamos contando continuamente com a intercessão desse santo. Eu digo até que aconteceu isso na minha vida, não sei se já aconteceu na vida de vocês. Como que você percebe o dom da intercessão? Você percebe não só pela dinâmica com que os personagens bíblicos se tornam mediação para o povo, mas você percebe também, não sei se já aconteceu com vocês, de você perder algum ente muito querido seu, que era uma pessoa muito boa, uma pessoa de bom coração, que a gente fala, poxa vida, né? Por que se foi? Por que se foi? E você percebe que você ganha uma proteção, uma intercessão. Porque essa é a dinâmica da salvação. Nós nos salvamos enquanto pessoas, mas nós nos salvamos dentro de uma comunidade de salvação. E essa dinâmica pessoal e comunitária é a dinâmica implícita da salvação. Está por dentro da própria dinâmica da salvação, que a nossa salvação dependa uns dos outros. Nós somos solidários, seja no aspecto positivo. Qual que é o aspecto positivo dessa solidariedade? É a correspondência à nossa santificação, à ação de Deus na sua graça. O aspecto negativo é o pecado. Nós também somos solidários. Existe a outra face da moeda, que na versão negativa todos nós pecamos, né? Todos nós enfrentamos o obstáculo que é caminhar para Deus, que é realizar o seu reino, construir o seu reino entre nós. Então veja que nós precisamos desses amigos de Deus. Eu digo que os santos e as santas são amigos íntimos de Deus, né? E estarão entre aqueles que nos acolherão diante da face, do abraço de Deus, da sua presença, né? Então é isso, se a gente reza, se a gente pede para uma pessoa que está aqui, que está comigo no caminho, que dirá
que não possamos pedir àqueles que estão diante da presença do Altíssimo e por nós estão intercedendo e olhando para nós e dizendo: força, 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 que vocês vão conseguir, né? Esses são os santos, estão na torcida por cada um de nós. E eu acabei de saber, gente, que nós estamos terminando o programa. Ah, que pena, mas foi muito bom estar com vocês mais essa vez, tá? Eu fico feliz com a participação que a gente está tendo, a audiência desse programa, graças a você que está aí junto com a gente, tá? E agora, como de costume, o padre vai invocar a bênção de Deus esse final de semana, um final de semana agitado, porque a gente vai recordar os ministros ordenados, né? O diácono, o padre, o bispo, não é só o padre, né? Tem o diácono, tem o bispo também. Não é só um final de semana só do padre, não, porque é dos ministérios ordenados também, tá bom? Não vamos esquecer isso. Então vamos pedir a intercessão da Imaculada sobre todos vocês, a bênção de Deus para que nós possamos crescer sempre em comunhão, em fé e amor entre todos nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada, por nós venerada, pedimos por sua intercessão a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos prometer mais uma vez que Deus nos permita estarmos juntos no próximo sábado. Que assim seja. Fiquem com Deus. Tchau!